A inteligência artificial ela está evoluindo numa velocidade que é difícil até de acompanhar. E conforme ela fica mais e mais poderosa, surge uma pergunta que é, assim, fundamental. Quem é que deveria escrever as regras que governam tudo isso? É isso que a gente vai analisar agora. Para a gente começar, olha só essa frase do CEO de um dos maiores laboratórios de IA, a Anthropic. Ele está dizendo que o avanço da inteligência em si está tão rápido que em 1 ou 2 anos ela pode simplesmente passar voando pela gente. Essa velocidade impressionante que está no centro de todo esse debate. E claro, esse crescimento tão rápido, exponencial, acaba criando um problemão. Se a IA vai tomar decisões importantes sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, como é que a gente pode confiar que as regras que ela segue são justas, que elas representam os nossos valores? Se a gente não tiver essa confiança, o que acontece é uma crise de legitimidade. E a velocidade desse progresso é de cair o queixo. A estimativa é que a capacidade cognitiva da IA esteja dobrando a cada 4 a 12 meses. Pensa bem, não estamos falando mais de uma simples ferramenta, mas de uma força que, muito em breve, pode simplesmente ultrapassar a nossa própria capacidade de raciocínio. E olha, isso não é coisa do futuro, não. O papel da IA já está se expandindo para áreas vitais do nosso dia a dia. Ela já está ajudando em diagnósticos médicos, já influencia sentenças criminais, personaliza a educação. Basicamente, ela está se tornando uma espécie de autoridade automatizada. E por isso, os valores que guiam as decisões dela são, assim, importantíssimos para todos nós. E tudo isso nos leva, então, à pergunta central aqui da nossa análise. Conforme esse poder todo vai crescendo, quem é que tem a autoridade? Quem tem o direito de decidir quais princípios éticos e morais uma IA deve seguir? A resposta para essa pergunta, sem exagero, vai definir o nosso futuro. Bom, a primeira solução que a gente vai explorar vem de uma das principais empresas de IA do mundo, a Anthropic. Eles pensaram numa resposta bem inovadora, que eles batizaram de Constituição de IA. O conceito por trás disso é fascinante. Pensa numa constituição de um país, que serve para limitar e guiar o poder de um governo, certo? A ideia da IA constitucional é parecida. Colocar um conjunto de princípios claros, explícitos, diretamente dentro dos modelos de IA. A promessa é tornar as decisões dela mais transparentes e, claro, mais responsáveis. E como isso funciona na prática? Bom, o processo tem duas grandes etapas. Primeiro, a IA meio que pratica. Ela gera respostas e logo depois aprende a criticar e a corrigir essas mesmas respostas usando a Constituição como guia. É como um aluno que revisa o próprio trabalho. Depois, na segunda fase, ela é recompensada toda vez que escolhe a resposta que está mais alinhada com os princípios. Com o tempo, a IA vai aprendendo a se autogovernar seguindo essas regras. E para criar esses princípios, a Anthropic não tirou as ideias do nada, não. Eles se basearam em fontes muito sérias, coisas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, várias teorias morais e até mesmo princípios desenvolvidos por outros laboratórios de IA. Agora, aqui está o pulo do gato. E o mais interessante é que a própria empresa reconhece o problema. Nessa frase, eles admitem que, mesmo com as melhores intenções do mundo, são eles, uma corporação privada, que estão definindo esses valores para todo mundo. E é aí que mora o perigo. Essa tensão que a própria empresa aponta nos leva direto para os limites desse modelo. Por mais inovadora que seja, essa abordagem de uma constituição privada enfrenta duas falhas, dois déficits, que ameaçam a legitimidade da coisa toda. É o que dizem várias análises acadêmicas. Elas argumentam que, por mais bem-intencionada que seja, uma constituição de IA escrita por uma empresa, sozinha, não consegue resolver a crise de legitimidade. Vamos entender por quê. O primeiro problema é o que estão chamando de déficit de opacidade. Funciona assim: mesmo que os princípios gerais da Constituição sejam super claros, o jeito como a IA usa esses princípios para chegar a uma decisão específica, bom, isso geralmente acontece dentro de uma caixa preta. O porquê exato de uma decisão pode ser impossível de entender e mais ainda de contestar. O segundo problema, e talvez o mais profundo, é o déficit de comunidade política. Pensa bem. A legitimidade de uma Constituição vem do fato de que ela foi escrita pelo povo para o povo. Nesse modelo privado, a autoridade não vem de um processo democrático, onde todo mundo participa. Ela vem da confiança que a gente deposita numa empresa. São coisas bem diferentes. Ok, então vamos passar para outra ideia, uma solução que se baseia no conceito da Anthropic, mas leva a coisa toda para uma direção, digamos, radicalmente diferente. Uma direção mais pública e democrática.
A proposta é a tal da IA constitucional pública. E a ideia central é até simples, mas muito poderosa. Em vez da constituição da IA ser uma tarefa técnica feita por engenheiros a portas fechadas, ela se tornaria um processo público, aberto, envolvendo toda a sociedade. E isso não seria só simbólico, não. Envolveria mecanismos bem concretos, sabe? Como assembleias de cidadãos, audiências públicas, consultas pela internet. Lugares onde pessoas comuns, como eu e você, teriam voz na criação de um documento com a força de ter sido escrito pelo povo. E para garantir que essa Constituição não fique velha e ultrapassada, a proposta inclui a criação de tribunais de IA. Esses órgãos públicos criariam o que a gente poderia chamar de jurisprudência de IA, ou seja, casos e exemplos concretos que ajudariam a interpretar os princípios da Constituição em situações novas, situações que a gente nem consegue prever ainda. A ideia é que seja um documento vivo. E com isso, a gente chega à nossa conclusão, onde fica claro que existem dois caminhos bem distintos pela frente para a gente tentar alinhar a IA com os valores humanos. Então, o ponto crucial é esse, a escolha que a gente tem que fazer. Usando de novo aquela metáfora poderosa do Dario Amodei, se a IA está se tornando um país de gênios dentro de um data center, a grande pergunta que fica é: quem é que tem o direito de escrever a Constituição desse país? A diferença entre os dois caminhos é gritante, né? De um lado, a gente tem um modelo onde a autoria é corporativa, o processo é interno e a legitimidade depende da confiança que você tem na empresa. Do outro, a gente tem um modelo com autoria pública, processo democrático e uma legitimidade que vem do povo. E o argumento final é que basear a governança da IA em processos democráticos não é só uma questão de filosofia, sabe? É uma necessidade prática. É o único jeito de construir a confiança do público e garantir que essa tecnologia, que vai transformar tudo, realmente sirva aos interesses de todo mundo. E assim, a gente termina com essa pergunta para todo mundo refletir. Os princípios que vão guiar a tecnologia mais poderosa da história da humanidade, eles deveriam ser tratados como um produto criado por uma empresa ou como uma obra pública criada e mantida por todos nós? A escolha, no fim das contas, é nossa.